Saudações, tudo bem com vocês? Sou Mara Maltês, aqui da Rede Saúde Mental é Vida, cura pelo amor, bondade, gratidão e solidariedade. E dando continuidade à autossabotagem, nós vamos iniciar a parte 2. O que nós vemos aqui é uma imagem fictícia de nós mesmos. Essas duas imagens, elas representam uma projeção do nosso psique, que é quando nós nos imaginamos ser e, na verdade, não somos. É quando nós pegamos e transformamos a nossa realidade em algo diferente, ou seja, nós distorcemos a nossa realidade. Ou seja, o nosso ego começa a rebater diante de qualquer ameaça. Quando você está diante de uma ameaça, geralmente você começa a rebater de alguma forma. São os artifícios justamente utilizados pelo nosso ego para enganar, ou melhor, para encobrir algum tipo de sofrimento, angústia ou até desconforto. E é por conta disso que surgem os mecanismos de defesa. E mais uma vez estamos diante dos nossos mecanismos de defesa e lá está ele, o nosso ego, né? E a gente precisa lembrar que os mecanismos de defesa são ações psicológicas com a intenção de reduzir as manifestações, né? Que vão causar certos perigos no entendimento do ego. Então, nós vamos conhecer algumas delas, porque são várias, apenas algumas delas. A primeira defesa, né, mecanismo de defesa que nós vamos dar uma olhadinha, é sobre a projeção, tá? Olha bem esse monte de dedos aí apontado, né? E olha que interessante. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Quando isso acontece, essa defesa criada pelo seu ego, está dizendo o seguinte: eu não desejo lidar com as minhas angústias internas, né? Não importa se seja um pensamento, se for alguma ação, alguma emoção. Então, por conta disso, eu vou atribuir ao outro a característica indesejada. Eu não consigo me ver. Eu sempre que eu vou contar uma história, um caso para alguém, algo que aconteceu, que está acontecendo, eu sempre estou focado no outro. Então, eu julgo quanto a outra pessoa, por exemplo, ela é invejosa, né? E esse sentimento de inveja, ele é reprovado por mim internamente. Então, automaticamente, por eu reprovar isso, eu acabo sinalizando que o outro tem inveja, quando nem sempre é o que é. Aproveitando que estamos falando da projeção, é interessante sinalizar que a introjeção seria mais ou menos o seguinte: você recebe estímulos do seu ambiente e você acaba adotando isso como ideias suas. Isso é uma introjeção. Então, se de repente você estiver discutindo ideias religiosas, por exemplo, né, ou opiniões políticas entre amigos, você sempre vai defender aquilo que os outros estão defendendo, tá? Isso também é uma forma de defesa também, tá? E mais um exemplozinho simples que me veio aqui agora é muito interessante. Você, por exemplo, quando a gente tem uma forte antipatia por alguém, geralmente a gente acredita que aquela pessoa não gosta da gente. Então, de uma certa forma, isso é uma projeção. Quando você, por exemplo, acusa uma pessoa de ser desonesta, veemente de ser desonesta, quando na verdade a pessoa que está acusando é que geralmente costuma ter uma projeção, uma postura desonesta. É mais ou menos aquela história. A gente muitas vezes cobra do outro aquilo que muitas vezes nós temos dentro de nós. Isso é muito comum, até alguns clichês. Ah, você pensa que eu fiz isso porque você costuma fazer. Essas expressões, esse tipo de atitude revela uma projeção que precisa ser analisada. Então, precisa se observar para ver se em algum momento você está fazendo uma projeção e até que ponto essa projeção ela pode ser negativa quanto à veracidade do que você está falando. A segunda possibilidade que nós temos dessa defesa é a racionalização. Então, mas nem queria mesmo. Às vezes acontece alguma coisa e você, para racionalizar, eu nem estava afim.
né? Como foi a entrevista? Bom, não consegui o trabalho, mas também não é um trabalho bom, né? Não é um emprego bom, é chato, é rotineiro. Então você começa a fugir da culpa, por exemplo, né? Ou construir uma desculpa para explicar ações que seriam desaprovadas pelo seu superego, né? Por exemplo, você dizer que não passou numa entrevista porque realmente você não tem a devida competência específica que ali está exigindo, é muito difícil de você assumir isso, né? Então a gente acaba justificando as ações contrárias aos pensamentos, né? Então vamos ver um outro exemplo, por exemplo, um agressor, uma pessoa que é um agressor, né? Ele justifica a sua conduta justamente no comportamento da vítima. E aí ele diz, ela mereceu, né? Ou então pode dizer lá, foi melhor não ter conseguido a promoção, no caso, né? E cada um vai justificando, pois assim não terei que mudar de sala, não terei que fazer isso. Então, existem várias situações onde a racionalização acontece, né? Quem é professor, por exemplo, um aluno ele pode culpar uma nota do exame ruim no professor, em vez de justificar, em vez de entender e aceitar que houve falta da parte de preparação dele. Então, isso gera o quê? Gera conflitos e geralmente as pessoas acabam se desentendendo muito, né? Isso é muito perigoso dentro dessa racionalização, dessa defesa. E a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente se depara fazendo essas coisas. Né? É uma coisa que nós temos que lutar constantemente, é algo que pode acontecer. E quando acontece, nós temos algo que foi o gatilho por algo que nós vivemos anteriormente. E foi memorizado que ali é um perigo. Então você racionaliza porque você tem medo do que aquilo pode te levar. Eu quero chamar a atenção para essa reação, né, que é a formação reativa, né, porque é muito preocupante, tá? São situações delicadas que vivem acontecendo. Então, o que acontece? Com medo de você ser desaprovado socialmente, aí você geralmente está entre amigos, colegas e pá, né? O que acontece? A pessoa ela faz justamente o oposto do que realmente ela deseja. Então, o que acontece? O sujeito ele vai agir de forma contrária àquilo que ele entende ser inadmissível, justamente para esconder o que ele realmente quer. Por exemplo, o caso que a gente vê sempre aí, né? Se percebe que a pessoa não aceita a sua própria homossexualidade, a pessoa não se aceita como homossexual. E daí ele começa a agir com um comportamento intolerante e agressivo diante de outros homens que são homossexuais. Então, isso é um exemplo de formação reativa, inclusive extremamente prejudicial e intolerante. Principalmente precisa ser denunciado e há casos, sim, de que isso acontece. Então, para deixarmos claro, o comportamento homofóbico pode ser, sim, um exemplo de reação reativa. Eu trago ainda um outro exemplo, né, de mecanismo de defesa que é muito utilizado, a intelectualização. E eu digo a vocês que isso é muito comum, né? Muitas vezes nós temos esse processo. Eu, particularmente, já me peguei várias vezes tendo esse tipo de reação. E a gente percebe que precisa trabalhar justamente em alguma coisa, né? Então, pensamento abstrato, dúvida, indecisão, generalizações. Por quê? Sentimentos e pensamentos perturbadores. Então, tem que ver o que foi que houve lá atrás que, de uma certa forma, vai acontecer esse mecanismo de defesa. Então, há uma remoção dos comportamentos emocional e pessoal de um acontecimento. Mas, para ficar mais claro, como você tem dificuldade de lidar com as emoções geradas por uma situação em um dado momento. Digamos, por exemplo, que alguém desfaça de você ali naquele momento, desfez de você, né, do que você é, e aquilo te causa essa reação, né? Então você vai se revestir de uma lógica e de fatos para justamente ignorar suas aflições. Você não vai se permitir entender que aquilo realmente te machucou, né? Um exemplo simples, né? Uma transferência repentina de uma cidade do trabalho, né? Como é que você explica essa mudança, né? Você vai explicar como uma possibilidade vantajosa para ocultar o medo e ansiedade da mudança. Você não demonstra que tem medo, ansiedade de mudança. Você vai justificar que essa possibilidade é vantajosa,
né? Um outro exemplo, né? Quando alguém está discutindo ou conversando com você e você interrompe e diz, olha, eu sei, já li tudo sobre isso e não é bem assim. Tem muita discussão nova. Então, às vezes a gente se depara com isso. Isso é uma coisa muito comum. E a gente precisa ter esse cuidado para saber como argumentar de uma forma que não ofenda, que a outra pessoa ela não se sinta invadida e etc. E isso causa um conflito. Isso mostra que tem algo dentro da gente que precisa rever. Um outro exemplo, uma pessoa que acaba de ser diagnosticada com uma doença terminal, por exemplo, né? Ela pode se concentrar em aprender tudo sobre a doença. Ela vai estudar, né? E ela, com isso, ela vai evitar o sofrimento e permanecer distante daquela realidade. Quando uma pessoa recebe, por exemplo, um diagnóstico do câncer, ela tem alguns estágios emocionais que ela passa. E muitas pessoas querem pular esses estágios emocionais, então foca na positividade como se não houvesse, como se a distância, as emoções que ela sente diante do diagnóstico fossem, digamos assim, não existissem, né? Um outro exemplo também é, por exemplo, o marido, o seu marido ele vai ser transferido de um emprego para outra cidade, é aquela coisa. E aí você vai justificar, olha, para a família, né? E ela se encontra ansiosa, em dúvidas, mas ela vai explicar todas as vantagens daquela mudança. Então, é um outro exemplo. Isso é interessante para as relações no casamento. Então, a gente acaba escondendo algumas coisas. E isso revela um autossabotamento. E eu quero ainda insistir um pouquinho nessa intelectualização, e eu trago a fala do psicanalista Jefferson Leonel, onde ele diz o seguinte, que a gente precisa entender um pouco a diferença de intelectualização e racionalização. A intelectualização, ela usa o quê? Já está dizendo, componentes intelectuais. E a racionalização usa lógica para poder driblar aquele confronto com o inconsciente, tá? Então, no caso da intelectualização, né? No caso, melhor dizendo assim, no caso da racionalização, o que eu quero? Eu quero uma desculpa para os meus erros. Então, eu evito, assim, a condenação dos outros, me sentir culpado. Então, eu uso a racionalização, tá? Porque eu não quero de forma alguma assumir os meus erros e com isso eu vou evitar que alguém me condene e me culpe. Então, a gente precisa entender essa pequena diferença. Eu achei muito interessante essa colocação dele e trago aqui para essa nossa reflexão. Eu não poderia deixar de falar aqui sobre a fusão, que é um mecanismo de defesa muito comum nas mamães, né? E na fusão é o seguinte, é que há uma diferença entre o eu e o não eu. Ou seja, o não eu e o eu. Ou seja, existe apenas o nós, tá? Ou seja, eu não respeito o outro, a individualidade do outro, o caminho que o outro precisa trilhar. E a mãe é um exemplo muito simples disso, né? Por exemplo, no primeiro ano de vida do bebê, o que acontece? A mãe e a criança estão em estado de fusão, que promove justamente a sobrevivência daquela criança. É óbvio que tudo que é feito pela mãe é pela criança. A criança depende extremamente da mãe, não é? Ela é sensível justamente a essas necessidades do bebê. E ela vai reagir, obviamente, rapidamente a isso. Tá? E isso é um exemplo de fusão saudável. Mas aí a gente precisa entender que quando você cresce, olha a frase, você vai sozinho, sem mim, mas somos uma pessoa só. Então, necessariamente, ela não traduz isso em falas. Na verdade, ela impede muitas vezes o seu filho de viver o que tem que ser vivido, porque ela acha que ela tem que fazer por ele. E aí, quando nós ficamos adultos, podemos repetir o gesto, por exemplo, podemos não respeitar a individualidade do outro e aprendemos, inclusive, a não respeitar a liberdade dos outros, por conta dessa vamos dizer assim, entre aspas, super proteção, essa fusão que já não é mais saudável numa determinada fase da vida dos nossos filhos. Eu trago também aqui, gente, a sublimação, né? E a sublimação é muito importante. Eu falo e trago para aqui, porque principalmente, por exemplo, na adolescência
ou nas primeiras decepções amorosas, ou em algumas decepções amorosas na fase adulta, nós vivemos ali, supostamente, por exemplo, um evento traumático, né? Então, na tentativa de eu esquecer aquele momento traumático, aquilo que me causou, digamos assim, supostamente um trauma, eu começo a fazer atividades, né, que os outros aceitam, né? Mas na verdade eu crio coisas para fugir daquilo ali. E existem coisas positivas, lógico. Existem inclusive revelações de que as melhores obras artísticas foram tiradas de momentos de eventos traumáticos. Os artistas começavam a pintar, a fazer as suas artes para, vamos dizer assim, jogar para fora. Então, olha uma forma, né, de que a sublimação ela é positiva. Né? É muito mais útil a gente utilizar, por exemplo, a prática de esportes, pessoas que começam para extravasar, né? Para colocar para fora aquela sensação diante do evento, começa a praticar esportes radicais, etc. Né? Ele é útil para a sociedade. Por exemplo, escrever poesia, fazer um desenho, né? Agora a gente precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, em vez de usar a sublimação para me embebedar, por exemplo, ou para sair por aí batendo nas pessoas, nos adversários, eu poderia fazer o que seria mais útil. Então, a sublimação, esses mecanismos de defesa do nosso organismo, nós temos que ter o cuidado de como nós estamos utilizando e se esses mecanismos de defesa são prejudiciais. É esse o ponto onde eu quero chegar, tá? Em quem ou o que eu vou descontar aquilo, tá? Na fase, por exemplo, onde os jovens começam a utilizar o uso de drogas ilícitas, né, para suprir, né, um evento traumático, começa ali e não consegue lidar e isso vai prejudicando cada vez mais. Então, é nesse sentido que a gente precisa perceber o mecanismo de defesa. Não poderia deixar de falar do processo de negação, né, porque esse mecanismo ele nos permite ignorar mesmo fatos que não adianta falar. São fatos irrefutáveis, não adianta, porque é a realidade, né? E aí a gente protege o nosso psique de traumas, né? É aquela famosa história, é mentira, você não pode ter visto ele com outra, ele nunca me trairia. Essa frase é muito simples e muito conhecida e que dá para a gente refletir, né? Uma pessoa também ela pode negar seu comportamento físico, por exemplo, como roubo, preferindo pensar que alguém os forçou a cometer um crime, por exemplo, a fim de evitar lidar com a culpa. Então, aqueles casos de, infelizmente, pessoas que vão confessar a participação em crimes, elas acabam colocando a culpa nos outros. Em várias situações simples da nossa vida, a negação é um mecanismo de defesa que demonstra que algo está acontecendo em termos de autossabotagem, tá? Então é preciso ter muito cuidado também com a negação. Em termos mais técnicos, digamos assim, dentro da psicanálise, a gente pode dizer que a negação é uma defesa, né, no sentido de negar a dor, por exemplo, né? Pode ser também para evitar as sensações de desprazer, né? É um mecanismo de defesa menos eficaz, né? E a gente precisa prestar atenção nas nossas crianças, principalmente quando elas começam a mentir. Então a gente precisa entender isso lá atrás, para que a gente consiga compreender o processo do lado de cá, não é verdade? Então, isso é muito, muito interessante. Então, o que a gente precisa para a gente finalizar aqui? Né? Tem uma frase de Freud que ele diz assim: o primeiro homem a arremessar palavras de insulto ao inimigo em vez de uma lança foi o fundador da civilização. Portanto, palavras são substitutos dos atos e, em certas circunstâncias, os únicos substitutos. E a gente precisa perceber isso, né? Por exemplo, quando você resolve falar de si ou dos outros, o que acontece? Já pararam para pensar? Ocorre uma desarrumação. E aí a pergunta é: como você está se desarrumando?
para poder resolver a situação? Como é que você está desarrumando os outros? Então, é muito delicado a gente mexer com isso. Por isso que a fala, o dizer, o se expressar é importante. Então, não se feche, se dê voz. E faça isso com responsabilidade, né? Faça isso diante de um profissional especializado. Pode estar no inconsciente a resposta daquilo que você tanto se vê vivendo e que nem sempre se pergunta. Você precisa compreender que também pode estar no inconsciente a causa. E para você pensar em fazer uma ressignificação, em dar uma ressignificação ao como você se encontra hoje, é preciso compreender e aceitar que isso passa pelo consciente e inconsciente, né? Então, nós precisamos ter esse olhar e fazer o reconhecimento devido. E, de uma certa forma, buscar sim a qualidade de vida, né? E eu acredito sim, né, na qualidade de vida. Para mim, a qualidade de vida ela passa pelo olhar psicanalítico. E era isso que eu queria passar um pouco para vocês. Eu acredito sim nessa qualidade de vida e acredito que o olhar psicanalítico pode ajudar você a conhecer-se melhor. E a gente precisa lembrar que os desejos do id são regularmente suprimidos, são censurados, digamos assim, né? Pelo superego. Então, outra coisa para finalizarmos só esse pequeno momento é nós pensarmos um pouco sobre isso. Tem mais desejo em mim do que me falta. Então, gente, vamos pensar com muito carinho sobre esse segundo vídeo. Vocês receberão no próximo momento uma lista com algumas perguntas que vocês irão responder para que a gente possa finalizar o nosso trabalho sobre o autossabotagem. Um grande abraço a todos.